Oi, tudo bem com você? Meu nome é Eduardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre MMC, ou mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Deixa eu pegar minha caneta. 1 sobre o quê? X mais y mais 1 sobre x vezes y. Tá? As equações podem ter números, apenas letras ou uma combinação das duas. Tá ok? Então, nesse caso aqui, como é que a gente resolve? Também, ele passa por um MMC, ou seja, uma das primeiras coisas é achar o MMC entre essas duas equações. Aqui eu coloquei exemplo de duas equações, ou duas frações, tá? Mas pode ter 3, 4, 5, tá? Não tem limite. Então, qual que é a regra básica, tá? Para a gente achar o MMC entre dois números. Aqui eu peguei exemplo de dois números, tá? O 3 e o 12. Tá, então eu peguei o exemplo aqui onde eu tenho o primeiro número 3 e o segundo número que é o 12. E eu representei aqui, o 3 aqui e o 12 aqui. Tá? A segunda coisa que eu faço é coloco uma linha, tá? Uma linha preta aqui, vertical. E a partir de agora eu começo a buscar quais são os mínimos múltiplos. A primeira pergunta que eu faço é, olhando o 3 e o 12, qual é o menor número inteiro que divide esses dois números? Tá? No caso é o 3. Tá? O 3 tanto é divisor do primeiro, 3, assim como é divisor do 12. Tá? Então eu pego o 3 e eu divido. 3 dividido por 3 e o 12 dividido por 3. Que vai dar o quê? Vai dar 1 e vai dar o 4. Ok? Bem, ao chegar no 1, eu paro. Tá? Esse é o meu objetivo, é chegar no 1. Só que o 4 ainda não é 1, então eu preciso continuar trabalhando em cima dele. Então, em cima do 4, qual que é o menor número inteiro que divide o 4? É o número 2. Né? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí eu aplico a mesma regra, acho o número 2 aqui, divido por 2, vai dar 1. Chegou no 1, parou. Tá? Então, o MMC, nesse caso, o que é? Né? É o 3 vezes 2 vezes 2. Ok? É o que está aqui. Então, 12 é o MMC entre 3 e 12. Tudo bem até agora? Então vamos continuar. Esse slide aqui, ele apenas explica um pouco melhor, tá? Alguns outros detalhes, mas é um complemento, então não vou detalhar esse slide. O próximo slide é no caso de polinômios. Eu posso ter às vezes eu preciso buscar um MMC entre polinômios. Aqui nesse caso é um polinômio simples. Entre o x e o outro polinômio é o y. Tá? Então está aqui representado o x e o y. Tá? Então a regra é a mesma. Eu vou aplicar exatamente a mesma regra. Aqui no caso não são números, são letras. Então a pergunta que eu faço é um pouco diferente. Então, em vez de qual é o menor número, é qual é o menor polinômio. Tá? Esse polinômio ele pode ser apenas letra ou uma combinação, letra e número, que divide as duas variáveis. Como essas duas variáveis x e y são diferentes, tá? Então a gente vai trabalhando parte a parte. Então primeiro eu vou trabalhar com x. Então para esse x aqui, o menor divisor é o x. Tá? Então vou dividir x por x até chegar no 1. Okay? O y, o x é divisor do y? Não, não é. Então eu mantenho como está aqui. Não toco ele, não trabalho ele, não divido ele por ninguém. Chegou no 1 aqui, então eu paro. O y, vamos agora é vez de trabalhar em cima do y. O menor divisor do y é o próprio y. Né? Tá aqui. Achei o y como divisor. O que eu fiz? Dividi, tá? Até chegar no 1. Ou seja, nesse caso aqui, o MMC entre x e y é o quê?
pintar aqui até com uma cor diferente, marrom, seria o x vezes o y. Tá ok? Se tivesse mais um ou outro elemento, a gente estaria multiplicando esse terceiro elemento, o quarto, o quinto, tanto quanto existirem do lado direito da barra vertical. Ok? Então tá aqui. Aqui também é outro exemplo de polinômios, só que eu compliquei um pouquinho mais, né? Então, são dois polinômios, né? Onde o primeiro é o x mais y e o outro é x vezes y. De novo, coloco aqui, e a primeira pergunta que eu faço é: tem algum divisor comum, né? O menor divisor comum para esses dois polinômios? Aparentemente não. Então vamos pegar o primeiro deles, vamos pegar esse cara aqui primeiro. Tá? Qual é o menor divisor para ele? Pode ser x ou y. Comecei pelo x. Da mesma forma, dividir, né? Xy dividido por x, só sobra y. O menor divisor do y é o próprio y. Tá? Eu dividi ele aqui, dando 1. Ok? Aí sobrou x mais y. Certo? E o menor divisor dele é o próprio x mais y. Dividi ele aqui, resultando 1. Ok? Então, de novo, né? O MMC é quem? Esse cara aqui, vezes esse cara aqui, vezes esse cara aqui. Combinado? Tá aqui, ó. Ok, pessoal? É isso então. Nas próximas aulas a gente vai abordar aí outras questões, tá? E qualquer dúvida, mande e-mail para mim. Tá? Um abraço e tchau.